Olá pessoal, meu nome é Carlos, sou mediador de História no Polo de São Fidélis. E na aula de hoje, junto da mediadora Luana, nós iremos falar com vocês sobre a Revolução Industrial. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Luana, mediadora de História do PVS no Polo de Natividade. Como o mediador Carlos mencionou, hoje nós vamos falar sobre Revolução Industrial. Antes disso, o que é uma revolução e o que é uma revolução pré-história? Bom, o conceito de revolução, até a segunda metade do século XVII, ele vai estar ligado a concepções astronômicas. Então, no latim, revolução vai significar dar voltas e completar voltas. Mas para a história, principalmente a partir da segunda metade do século XVII, revolução vai significar grandes transformações nas estruturas socioeconômicas e políticas. Um exemplo para a gente entender isso é o caso da Inglaterra. A Inglaterra viveu várias alterações políticas, como por exemplo, ela passou de uma monarquia absolutista para uma guerra civil, depois para uma ditadura republicana e depois voltou para uma monarquia mais parlamentarista. Então essas drásticas transformações, elas ficaram conhecidas como Revolução Inglesa. Mas a gente também tem outras revoluções, Revolução Francesa, Revolução Industrial, entre várias outras. Hoje a gente vai conversar sobre a Revolução Industrial, que ocorreu principalmente a partir do século XVIII. E a gente pode ver que ela modificou profundamente a sociedade vigente. A Revolução Industrial, ela mudou o lugar onde as pessoas viviam, aonde elas trabalhavam e como elas trabalhavam. Alterou a forma como a sociedade se organizava. Agora que nós já sabemos o significado de revolução para a história, nós podemos falar da Revolução Industrial em si. A Revolução Industrial foi uma grande transformação nos modos de produção. Uma grande transformação na maneira como se faz, na maneira como se produz as mercadorias que nós consumimos. Essa Revolução Industrial ela se inicia na Inglaterra na segunda metade do século XVIII. Essa Revolução Industrial ela se inicia na Inglaterra nessa segunda metade do século XVIII, porém se espalha primeiro para a Europa, depois para todo o mundo. Para nós entendermos o que foi mesmo essa Revolução Industrial, nós precisamos voltar nossos olhos para a Inglaterra, o berço dessa Revolução Industrial. Quais eram as condições que estavam presentes ali na Inglaterra no século XVIII e que possibilitam essa grande revolução, essa grande transformação nos modos de produção. Bem, olhando para a política inglesa, nós vamos ver que no século XVII a Inglaterra havia vivido uma grande revolução política, a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa ela derrubou o absolutismo monárquico na Inglaterra e deu lugar agora a um novo modelo político, a monarquia constitucional. Nessa monarquia constitucional, o parlamento passa a ter um papel decisivo na política inglesa e nesse parlamento um grupo que vai ganhar espaço, que vai ganhar voz lá é a burguesia. Essa burguesia alinhada com importantes setores da nobreza vai formar agora na Inglaterra uma política econômica voltada para os interesses comerciais, uma política econômica que visa favorecer o desenvolvimento comercial. Com uma política econômica que visa o desenvolvimento comercial, que privilegia esse desenvolvimento comercial, a economia inglesa, que desde antes dessa revolução inglesa, já no século XVI, já ganhava muito dinheiro com suas companhias comerciais, fazendo comércio na América, na África, na Ásia. Essas companhias comerciais vão se tornar ainda mais ricas. E todo o capital acumulado entre os séculos XVI, XVII, bem no século XVIII, todo esse dinheiro acumulado pelas companhias comerciais serão fundamentais para nós compreendermos de onde que vem os recursos para o investimento nessas novas tecnologias de produção, nessas indústrias que vão passar a surgir aqui no século XVIII. Na sociedade, nós temos o fenômeno do cercamento, nós temos uma grande transformação acontecendo na sociedade inglesa, porque desde o século XVI vinha acontecendo o processo de cercamento dos campos. Os camponeses estavam perdendo suas terras, os camponeses estavam sendo expulsos de suas terras comunais. E agora, o que vão fazer esses camponeses? Esses camponeses agora eles precisam procurar novos meios de subsistência. Esses camponeses vão agora buscar ocupação na cidade, uma vez que eles perderam suas terras no campo. Eles vão à cidade à procura de ocupação, à procura de emprego. E esses camponeses eles vão servir como uma mão de obra abundante e uma mão de obra barata
para essas indústrias que estão começando a se desenvolver aqui na Inglaterra. E na natureza, nós vamos ter grandes reservas de carvão. Essa revolução industrial vai trazer novas tecnologias para a produção, tecnologias que vão ampliar muito a capacidade de produção, vão aumentar muito a produtividade. E essas tecnologias, essas novas tecnologias têm como grande chave ali o carvão. O carvão vai ser o combustível que vai mover essas novas máquinas da revolução industrial. E a Inglaterra ela tinha carvão em abundância. A Inglaterra tinha grandes reservas minerais de onde se extraía o carvão para essas máquinas, para servir de combustível para essas máquinas. Então aqui nós temos uma série de condições que favorecem, que tornam possível o desenvolvimento industrial, que tornam possível essa revolução industrial acontecendo na Inglaterra no século XVIII. E agora nós vamos para a resolução de uma atividade aqui, uma questão da Universidade Estadual de Londrina. O enunciado da questão diz o seguinte: um fator que contribuiu decisivamente para o processo de industrialização na Inglaterra do século XVIII foi... E aí, o que foi um fator que contribuiu para o processo de industrialização na Inglaterra no século XVIII? A letra A vai dizer que esse fator foi a concorrência tecnológica entre ingleses e americanos, ou seja, entre Inglaterra e Estados Unidos, que estimulou o desenvolvimento econômico. Então, pessoal, nesse momento aqui do século XVIII, os Estados Unidos estavam vivendo outro tipo de processo. Na segunda metade do século XVIII, onde acontece essa revolução, enquanto está acontecendo a revolução, se iniciando a revolução industrial na Inglaterra, os Estados Unidos estão vivendo seu processo de independência. Então não existe aí essa concorrência tecnológica. A alternativa A está errada. Letra B. Letra B vai dizer que a expulsão das tropas napoleônicas do território inglês, que uniu os interesses nacionais em torno de um esforço de desenvolvimento. Então, gente, a França, as tropas napoleônicas, jamais conseguiram invadir a Inglaterra. Então, essa questão aqui está errada. C. O movimento ludista na Inglaterra, com a destruição das máquinas consideradas obsoletas, ao incentivar a invenção de novas máquinas. Mais à frente, aqui nessa aula, nós iremos falar sobre o movimento ludista. E nós vamos ver que o movimento ludista era um movimento de reivindicação dos trabalhadores, dos operários por direitos, por melhores condições de trabalho. Então, nós vamos ver que essa alternativa aqui está errada, porque esses ludistas, eles não vão estar lutando contra máquinas obsoletas, não, eles vão estar lutando contra essas novidades que estão mudando a vida do trabalhador na Inglaterra e mudando essa vida para pior, com condições péssimas de trabalho. Nós vamos ter aqui a letra D. A letra D vai dizer que um dos fatores que contribuiu decisivamente para o processo de industrialização da Inglaterra no século XVIII foi a acumulação de capital, resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra através do comércio. Então nós temos aqui na letra D o nosso gabarito. O gabarito dessa primeira atividade está aqui, na letra D. Vamos grifar aqui, marcar. Letra D, nosso gabarito dessa questão. Bom, pessoal, então tudo isso que a gente tem conversado até aqui faz parte desse processo de revolução industrial. E dentro desse processo a gente vai ver agora como que funcionava o trabalho dentro dessas fábricas. Bom, o trabalho nas indústrias, ele era pautado dentro de uma rotina rigorosa. E o principal objetivo dessa rotina de trabalho muito rigorosa era o controle do processo produtivo. Vamos pensar, antes na manufatura não ocorria esse controle, porque como que funcionava? Quando era o processo de oficinas e manufaturas. O trabalho de fiação da lã ou do algodão, ele era feito em casa pelas mulheres e de forma artesanal. Depois esse fio, ele era encaminhado para a oficina, onde ele era tecido. E após a tecelagem, era entregue a um comerciante o tecido pronto. Com essa nova rotina de trabalho fabril, todo esse processo produtivo ele era realizado dentro da fábrica. Então, o patrão ele poderia controlar a produtividade dos trabalhadores e o uso da matéria-prima. As máquinas, então, elas vão substituir o trabalho humano e ainda vão determinar também o ritmo desse trabalho. Um outro ponto, essas máquinas, elas eram movidas a energia a vapor. Então, não era o trabalhador que movia a máquina. Por isso que ela determinava o ritmo do trabalho. Bom, pessoal, uma outra situação que a gente tem é o uso da mão de obra infantil, que era muito comum devido aos baixos salários. Homens operários já recebiam salários muito baixos. Mulheres e crianças operárias recebiam salários ainda menores.
Então, por isso era muito comum que as famílias colocassem as suas crianças para o trabalho nas fábricas. E era muito comum também órgãos mutilados, como partes dos dedos, das mãos, tanto em adultos quanto em crianças. Uma outra alteração que a gente tem durante todo esse processo de revolução industrial, mas principalmente com o trabalho nas fábricas, é uma nova relação com o tempo. Passa a prevalecer muito mais o tempo do trabalho e o ritmo da indústria. E essas pessoas, essa sociedade anteriormente, era uma sociedade pautada no tempo da observação da natureza, no tempo controlado pelas estações do ano, e agora passa a gente ter um tempo muito mais normatizado pelo relógio. Aposto que vocês já ouviram a expressão de que tempo é dinheiro. É daí que a gente surge com essa ideia. Uma outra questão que também é muito importante mencionar são a questão das más condições de trabalho. Eu trouxe aqui para vocês um texto de um historiador que relata essas condições de trabalho precárias nas fábricas. O que acontece? Esses trabalhadores eles ficavam muito expostos a produtos tóxicos, a uma péssima ventilação dentro da fábrica e também uma iluminação muito precária. Então, o que ele diz pra gente? O novo sistema industrial arruinou a saúde de muitos trabalhadores. Quase todas as indústrias tinham as suas doenças características e as suas deformidades físicas. Os oleiros, os pintores e os cortadores de arame sofriam de envenenamento pelo chumbo. Os mineiros de tuberculose, de anemia e de perturbações brônquicas. Os fabricantes de fósforo de envenenamento pelo fósforo. Julie Simons, escrevendo sobre as fábricas francesas, declarou: os visitantes não podem respirar nesses tristes lugares. A expectativa de vida dos trabalhadores das fábricas e dos mineiros era pequena. Então nós vemos aqui um relato referente a como cada grupo de trabalhadores em diferentes setores fabris, em diferentes tipos de fábricas, sofriam com condições precárias de trabalho e também contato com produtos tóxicos em qualquer que fosse a sua natureza de trabalho. Como nós já vimos até aqui nessa aula, a Revolução Industrial ela traz consigo uma grande quantidade de transformações para a Inglaterra ali no final do século XVIII. A Inglaterra que é o berço dessa revolução. Nós vemos a reorganização das relações de trabalho, nós vemos o crescente fenômeno da urbanização, nós vemos o surgimento de novas classes sociais, enfim, muitas transformações. E essa revolução industrial também traz consigo a construção de uma nova maneira de se pensar a economia. Essa revolução industrial traz consigo o desenvolvimento do pensamento liberal, pensamento do liberalismo econômico. Adam Smith foi um dos principais pensadores a desenvolver essa ideia do liberalismo econômico em seu livro A Riqueza das Nações. Adam Smith, nesse livro, ele vai defender a ideia de que é a livre concorrência, é a liberdade da iniciativa privada que vai possibilitar o desenvolvimento econômico de uma nação. O Adam Smith ele vai defender que um país, para ele se desenvolver, ele precisa do mínimo possível de intervenção estatal e liberdade para a iniciativa privada. Essas ideias de Adam Smith vão se construir nesse contexto da Revolução Industrial. Essa revolução também vai trazer impactos ambientais fortíssimos para a Inglaterra. Nós vamos ver que com o aumento do consumo de combustíveis fósseis, com o aumento do consumo de carvão, a poluição vai se tornar um problema cada vez mais sério para a Inglaterra. E dentro desse contexto de revolução industrial, nós vamos ter agora esses trabalhadores, os trabalhadores das fábricas, os operários, se reunindo em movimentos buscando melhores condições de trabalho. No século XIX, nós vamos ver surgir na Inglaterra vários movimentos como o movimento ludista, o movimento cartista, os sindicatos, onde todos esses movimentos operários eles têm em comum a busca por melhores condições de trabalho. O que vai diferenciar esses grupos vão ser as estratégias empregadas por cada um deles. O movimento ludista vai ficar conhecido por se utilizar da ameaça de destruição e às vezes até mesmo a destruição de máquinas, como elemento ali na negociação com os patrões por melhores salários, por redução de jornadas de trabalho e tantas outras coisas que eram negociadas, que eram objetivos desses trabalhadores. O movimento cartista ele vai entender que se eles querem realmente conquistar direitos para esses trabalhadores, se eles querem conquistar melhores condições de trabalho, eles precisam então ter representantes nos lugares onde as leis são feitas, onde as leis são aprovadas. Dessa forma, o movimento cartista vai lançar essa classe operária inglesa no
no parlamento, o lugar onde as leis são aprovadas. Então eles vão buscar eleger representantes trabalhadores para estarem atuando nesse parlamento. E nós vamos ter os sindicatos, que são organizações desses trabalhadores, porém uma organização por segmento de atuação, onde esses trabalhadores vão estar se reunindo de acordo com o seu segmento de atuação para buscar por direitos, por melhorias específicas a cada uma dessas áreas. Bom, pessoal, agora nós vamos realizar a execução de uma atividade sobre o que conversamos até aqui. Essa atividade é da UDESC do ano de 2013. Segundo o historiador Eric Robensbaum, a Revolução Industrial, sobre qualquer aspecto, foi provavelmente o mais importante acontecimento na história do mundo, pelo menos desde a invenção da agricultura e das cidades, e foi iniciado pela Grã-Bretanha. Com relação ao texto, assinale a alternativa incorreta. Bom, pausem o vídeo aqui e depois voltem para ver se acertaram a resposta. Entre as principais inovações tecnológicas advindas com a Revolução Industrial, pode-se citar a substituição das máquinas movidas a tração animal ou a força da água pelas máquinas a vapor. Essa alternativa está correta, a gente conversou sobre isso. A Revolução Industrial propiciou o surgimento de novas formas de organização da produção de bens, sendo que o sistema das fábricas tornou-se preponderante, difundindo-se para outros países e continentes no decorrer do século XIX e XX. Correta também. Possibilitou o estabelecimento de uma nova forma de controle do tempo, que passou a ser marcado pelo relógio e não mais pela natureza. Certa também. O sistema de fábrica no qual os trabalhadores estão concentrados em um mesmo espaço possibilitou que o dono da fábrica controlasse também a mão de obra, além da matéria-prima. Correta. Não ocorreram movimentos de resistência dos trabalhadores às novas formas de trabalho estabelecidas pela Revolução Industrial. Bom, essa é a nossa alternativa incorreta. Como o mediador Carlos mencionou, nós tivemos sim existem movimentos de resistência, como o cardismo, o lurdismo e as trade unions. É isso, pessoal. Nós ficamos por aqui e até a próxima.